Olá a todos vocês que estão me assistindo. O meu nome é João Batista de Azevedo Júnior e eu vou apresentar agora o nono e último vídeo da série Aventurantes pelo Latim. Eu peço a vocês que, se gostarem desse vídeo, por favor deem um like para que a gente tenha um feedback sobre como está a aceitação desse trabalho. Neste vídeo nós iremos ler em voz alta um texto usando a pronúncia reconstituída ou pronúncia clássica do latim. Mas antes de ler esse texto, nós iremos comentar sobre o contexto, falando sobre o autor e sobre os tempos em que esse texto foi escrito. O autor do texto chama-se Marcus Tullius Cícero, que nós conhecemos em português como Cícero. Vamos falar um pouco sobre a biografia de Cícero. Marcus Tullius Cícero, e como eu expliquei na apresentação passada, desse nome a gente pode dizer que ele era um membro do clã Túlia, e em grego o nome de Cícero se escrevia dessa forma. Isso aqui é uma transliteração, algo que eu citei em uma das apresentações, ou seja, um nome romano escrito com outro alfabeto. Então Cícero nasceu em 106 a.C., numa cidade chamada Arpino, fica a uns 100 km ao sudeste de Roma. E ele era filho de um rico membro da ordem equestre. Como nós já vimos, a ordem equestre era de pessoas que tinham bastante riqueza, eram pessoas ricas, alguns tão ricos quanto os patrícios, porém não tinham toda aquela fama, aquela notoriedade, aquela nobreza do patriciado romano. Foi educado nos ensinamentos dos antigos filósofos, poetas e historiadores gregos, e essa educação esmerada abriu-lhe as portas da tradicional elite romana. Então Cícero não era um patrício, ele era de uma ordem intermediária, mas a sua educação esmerada lhe garantiu a abertura das portas da elite romana. Ele estudou direito com um advogado chamado Quintus Scaevola Auguri, que era um dos maiores juristas da época, e começou a advogar por volta de 83, 81 a.C. Em 80 ele defendeu seu primeiro caso célebre, que foi defendendo um indivíduo chamado Sextus Roscio, que havia sido acusado de parricídio, e ele conseguiu ganhar esse caso. Em um outro caso célebre que ele defendeu, no caso ele foi contra um nobre chamado Verres, que havia sido governador da Sicília, e como governador cometido uma série de delitos. Cícero conseguiu avançar no cursus honorum. Apesar de ser o que os romanos chamavam de um novus homo, ou seja, um homem novo, ele não era de uma família com tradição política, não era de uma família do patriciado, e ele seguiu o cursus honorum, o caminho das honrarias, que eu também já mencionei anteriormente. Ele foi questor em 75, edil em 69, pretor em 66, e finalmente foi eleito cônsul para o ano de 63 a.C. Em 58, ele foi forçado ao exílio por ter mandado executar co-conspiradores de Catilina, sem devido processo legal. E mais tarde nós vamos falar sobre essa conspiração de Catilina, o que foi isso aí. De volta a Roma em 56 a.C., ele se afastou da política e dedicou-se à escrita. Depois do assassinato de César, que aconteceu em 44 a.C., ele tornou-se crítico de Marcos Antônio, que em português a gente conhece como Marco Antônio, contra quem escreveu uma série de discursos conhecidos como Filípicas. Ora, quando Marco Antônio formou o segundo triunvirato, juntamente com Otavianos, que foi o futuro imperador Augustus, e Lépidos, imediatamente ele colocou Cícero na lista dos proscritos. Essa lista também, como eu já mencionei anteriormente, era uma lista de pessoas que estavam literalmente com a cabeça a prêmio. Havia uma recompensa para quem
matasse essa pessoa, cortasse a sua cabeça e apresentasse a cabeça como prova de que tinha feito aquilo. E aí a pessoa era condenada, então estava condenada à morte e a ter seus bens confiscados. Isso sem julgamento, sem direito de defesa. E o que aconteceu? Cícero tentou fugir da Itália para escapar dessa perseguição. Ele foi preso e executado pelas milícias a serviço dos ditadores. Então, uma carreira brilhante terminou dessa maneira tão injusta, né? Vamos ver o que se fala sobre Cícero, o que dizem sobre ele. Bom, uma coisa que chama a atenção logo de início é que depois da invenção da prensa móvel por Gutenberg, o livro de Cícero, De Officiis, foi o segundo livro impresso depois da Bíblia. Então, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, o segundo foi um De Officiis de Cícero, que é um tratado sobre ética e política, no qual Cícero fala como deveria ser vivida, a melhor maneira de viver, de se comportar, de observar as obrigações morais. E esse livro foi o segundo livro impresso depois da Bíblia. Cícero é considerado o mestre da prosa latina. Atribui-se a ele a transformação do latim de uma língua modesta e utilitária em um meio literário versátil, capaz de expressar pensamentos complicados e abstratos com clareza. O latim de Cícero é o latim considerado o mais sofisticado, mais refinado que foi escrito. E até hoje, claro, as obras do Cícero são estudadas pelas pessoas que querem conhecer o latim, né? Pelas pessoas que querem aprender o latim. A glória única e imortal de Cícero é que ele criou a língua do mundo civilizado e utilizou esta língua para criar um estilo que, por 19 séculos, não foi substituído e, em alguns aspectos, sequer foi alterado. As obras de Cícero, uma grande quantidade sobreviveu, e hoje eu tenho uma coleção que traz as obras completas dele, são 28 volumes, cada um com umas 500, 600 páginas. Então, muita coisa que ele escreveu sobreviveu. Ele teve impacto sobre os principais pensadores iluministas e foi também muito importante para os pais fundadores, né, os Founding Fathers dos Estados Unidos e para os revolucionários da Revolução Francesa. Então, John Adams, que foi um dos pais fundadores lá dos Estados Unidos, disse: como todas as idades do mundo não produziram um estadista e filósofo ao mesmo tempo maior do que Cícero, sua oportunidade deve ter peso maior. Thomas Jefferson disse o seguinte: Cícero, né, foi uma das poucas figuras que contribuíram para uma tradição de direito público que serviu de fonte para o rascunho da Declaração da Independência. E um historiador moderno chamado Jim Powell, historiador americano, disse que Marco Túlio Cícero expressou os princípios que tornaram-se a fundação da liberdade no mundo moderno. Então Cícero foi realmente um pensador, um filósofo, um escritor de grande influência, cuja influência sobrevive até o dia de hoje. Agora vamos falar sobre esse escrito que nós vamos ler um trechinho. Cícero escreveu uma série de discursos chamados Catilinarias, que em latim in Catilinam orationes quatuor. São uma série de 4 discursos célebres de Cícero, pronunciados em 63 a.C., que é quando ele era cônsul. A primeira catilinária é a mais conhecida e consiste em uma denúncia veemente ao Senado sobre a conspiração do senador Lúcio Sérgio Catilina para derrubar a República. Esse senador Lúcio Sérgio Catilina conspirava para derrubar a República Romana e assumir o poder como ditador. E Cícero descobriu essa conspiração, ele tinha informantes que acompanhavam tudo que estava se fazendo, e no dia 8 de novembro, Cícero fez um discurso no Senado, e nesse discurso o Catilina estava presente,
Ele fez esse discurso dirigindo-se aos senadores e atacando, denunciando Catilina pela conspiração. Catilina fugiu de Roma e se juntou a um exército de mercenários que ele tinha arrumado lá na Etrúria, né, ao norte de Roma, e preparando-se para marchar em direção à cidade. O que ele queria era incendiar Roma e matar os adversários dele no Senado. Só que Catilina fugiu, mas ficaram em Roma alguns dos que estavam conspirando junto com ele. E Cícero mandou prender esses co-conspiradores e, com a concordância do Senado, mandou executá-los. Porém, essa responsabilidade pelas execuções coube a Cícero, o que veio a causar grandes aborrecimentos no futuro. Por quê? Porque, na realidade, essas pessoas que eram romanos, cidadãos romanos, foram executados sem o devido processo legal. E, embora o Senado tivesse permitido isso, depois, quando Cícero foi denunciado por ter feito ter ordenado essas execuções, o Senado não ficou por trás dele. Eles deixaram ele se defender sozinho. E no final das contas ele acabou tendo que se exilar por causa dessa execução dos co-conspiradores. Quanto ao Catilina, ele foi enfrentado por forças romanas, né? E sofreu uma derrota devastadora e definitiva na batalha chamada de Batalha de Pistória, onde ele foi morto durante o combate. Então, vamos ver aqui um trecho dessa primeira catilinária. Então, esse aqui é um quadro que representa o Senado romano, Cícero fazendo o discurso e aqui o Catilina isolado, ouvindo aquele discurso pesadíssimo contra ele. Esse discurso, com certeza, foi proferido com grande emoção, né? Mas eu vou ler aqui tentando seguir a pronúncia reconstituída e não consigo dar tanta emoção como deve ter sido original. Porque o discurso é fortíssimo, né? E estando presente o Catilina, vamos ver o que o Cícero falou sobre ele nesse discurso. Cicero in Catilina. Cosquetandem abutere Catilina, patientia nostra, quam Dio etiam furor instituus nos eludet, quem ad finem cesse effrenata iactabit audacia, nihil nete nocturnum praesidium palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendis senatus locus, nihil horum ora ultusque moverunt, patere tua consilia non sentis, constrictam iam horum omnium scientia tenere, conjurationem tuam non vides, quid proxima, quid superiore nocti egeris, ubi fueris, quos conloquaveris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris, o tempora, o mores, senatus haec intelligit, consul videt, hic tamen vivit, imo vero etiam in senatum venit, fit publici consilii participis, notat et designat oculis, ad caedem unum quenquam nostrum, nos autem fortes viri, satisfacere republicae videmur, si istius furorem actella vitemus. Ad mortem te Catilina, duci iussu consulis iam predem oportebati, in te conferri pestem, quam tu in nos homines iam dio machinaris. E a tradução do discurso está aqui. Então esse trecho, né, que é o começo da primeira catilinária, é famosíssimo, provavelmente é um dos discursos mais famosos
que já foram feitos até hoje. E é também uma coisa que está em todo o livro de latim, e o estudo de Cícero é praticamente indispensável, né, para os estudantes de latim. Bom, com isso nós terminamos essa série de apresentações, cujo objetivo é tentar despertar o interesse de algumas pessoas pelo estudo desse idioma. Como nós vimos, existe uma série de benefícios que o estudo do latim traz para os que se dedicam a ele. E naquele início, naqueles dois primeiros vídeos, eu falei praticamente sobre os benefícios, digamos, utilitários, que têm uma finalidade de utilidade, que contribuem para a empregabilidade das pessoas. Né? O melhor conhecimento do português, maior facilidade na aprendizagem de idiomas estrangeiros, principalmente os neolatinos, mas também o inglês. Falei sobre o desenvolvimento cognitivo, que facilita o aprendizado da matemática e de conceitos de informática. Enfim, benefícios utilitários. Mas um benefício que eu não havia citado, mas que também é uma das contribuições importantes que o latim traz para quem o estuda, é justamente a possibilidade de conhecer detalhes, de conhecer aspectos da cultura da romana, que foi uma civilização que teve extrema influência na nossa, né? Todos nós, de alguma forma, somos herdeiros de Roma, não só na linguagem, mas nos costumes, no direito, enfim. Do ponto de vista de enriquecimento cultural, de aprendizado, de conhecimento de novas coisas, de ampliar os horizontes, o estudo do latim é muito importante. É muito interessante e é gratificante você poder ter contato direto, né, no original, de que grandes pensadores, grandes escritores escreveram e nos legaram do passado. Então, com isso eu encerro essas apresentações, agradeço a todos que tiveram a paciência para assisti-las, e muito obrigado e até uma próxima oportunidade.